Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 3 de fevereiro de 2024, são 8 horas da manhã. E o que parecia realmente é: a ABIN Paralela imprimiu informações sobre delegado do caso Marielle Franco. E agora fica configurado que a ABIN estava monitorando o caso Marielle. Depois de ter monitorado uma procuradora do Ministério Público que cuidava do caso, agora aparece a informação de que a ABIN Paralela acompanhava a atuação de um dos delegados do caso e fica claro que havia um acompanhamento do caso Marielle, o que surpreende 0 pessoas. Antes de continuar, eu quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania que se inscreva no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Documentos foram recuperados pela Controladoria Geral da União e estavam no sistema usado por funcionários na sede da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. A PF investiga se a estrutura da ABIN Paralela durante o governo Bolsonaro monitorou o andamento das investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco, além do currículo da promotora de justiça do Rio de Janeiro, Simone Sibilho, que apurava o atentado. Integrantes do órgão imprimiram arquivos relacionados ao caso de 2019 a 2021. Registros analisados pela Polícia Federal e recuperados pela Controladoria Geral da União mostram que o policial federal Marcelo Bormevetti, que foi expurgado da ABIN pelo Alexandre de Moraes, imprimiu em setembro de 2020 um relatório sobre o delegado Daniel Freitas, que à época conduzia a investigação do assassinato de Marielle em 2018. Esse delegado, como eu disse, foi afastado do caso no mesmo mês. A sua saída foi determinada pelo então novo secretário da Polícia Civil do Rio, Alan Turnovski, que mudou a estrutura da delegacia que cuidava da investigação do assassinato da vereadora. Procurado pelo jornal Globo, o delegado Daniel Freitas preferiu não falar do assunto. Em junho de 2021, outro policial federal cedido à ABIN durante a gestão de Ramagem imprimiu um documento relacionado à federalização do caso Marielle. Em setembro de 2019, a então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, apresentou um pedido para que as investigações do caso fossem conduzidas pela Polícia Federal e Ministério Público Federal. O pedido foi negado pelo STF em maio de 2020. À época do documento impresso, Felipe Alota cumpria missões na ABIN sob o comando de Ramagem. Um dos episódios em que, segundo a PF, essa estrutura informal foi usada envolve a tentativa de tirar Renan Bolsonaro, filho de Bolsonaro, da mira de uma investigação que apurava tráfico de influência no governo, caso que foi posteriormente arquivado, inclusive. A ação de espionagem foi flagrada pela Polícia Militar do Distrito Federal. Ao prestar esclarecimentos à Polícia Federal, um agente da ABIN que fez o trabalho de campo disse ter recebido a missão de Alota. Durante a investigação da ABIN Paralela, a Polícia Federal encontrou indícios de que Alota também monitorou um jantar do então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sob as ordens de Alexandre Ramagem. A Polícia Federal e a CGU também apontam que o próprio Ramagem teria impresso anotações sobre a investigação do caso Marielle em dezembro de 2019. Isso ocorreu 2 meses depois de impressão na ABIN do currículo de uma procuradora que investigava o caso e atuou na força-tarefa. Ramagem, Alota, Bormevetti, ninguém quer falar de nada desse assunto. E está mais do que claro, minha amiga, meu amigo, que o caso Marielle estava sendo acompanhado e investigado pela ABIN para saber, isso fica evidente, claro, não há prova disso, é uma conclusão minha, mas você vai concordar comigo. Está claro aí que a ABIN investigava
o caso Marielle para dizer para o Bolsonaro o que é que tinha sido descoberto. Agora, vamos nos perguntar, por que é que Bolsonaro queria saber o que estava sendo descoberto na investigação, se ele não tinha nenhuma relação, nem ele nem a família, com a morte de Marielle? Para ele que investigasse, não é? Se não tivesse nada a ver com isso, investiga e o que achar, achou. Então, parece óbvio, pelo menos parece óbvio, que ele tinha preocupação com aquilo que a investigação achasse, né? Precisa falar mais do que isso? Bom, o Alexandre Ramagem, por sua vez, diz que não lembra porque imprimiu uma relação de processos envolvendo os rivais de Carlos Bolsonaro. O ex-diretor da BIM federal, o deputado federal Alexandre Ramagem, disse que está sendo perseguido pela Polícia Federal e afirmou não se lembrar por que imprimiu 6 páginas contendo informações sobre investigações eleitorais sigilosas contra rivais políticos do Carlos Bolsonaro. Ele não se lembra porque é que ele imprimiu um relatório sobre investigações contra os adversários do Carlos Bolsonaro, que é amigo pessoal dele e que é filho do maior amigo dele, que é o Jair Bolsonaro. O Ramagem é quase da família e ele não se lembra porque ele imprimiu uma lista que tinha um valor enorme para o Carlos Bolsonaro. E aí realmente se passa pela justiça uma justificativa dessa, é melhor parar tudo, desmonta a Polícia Federal, desmonta o Poder Judiciário, desmonta tudo, porque realmente vivemos numa república de gente com problemas cognitivos e então não adianta nada ter autoridades assim. Os celulares e computadores de Carluxo, veja só os aliados do Carlos Bolsonaro tripudiando da destruição de provas, pela destruição de provas que ele praticou. Olha só o que disseram. Alguém acha que ele é otário de deixar algo comprometedor depois de tudo que está acontecendo? Veja só. É uma bofetada na cara da sociedade brasileira, né? E o pai, você quer absurdo? Então esse aqui é maior ainda. O pai do Carlos Jordi, o deputado bolsonarista, líder da oposição na Câmara dos Deputados, que foi alvo da Polícia Federal, o pai desse deputado assediou uma motorista de aplicativo no fim da corrida e agarrou nos seios da mulher. E ela denunciou isso e agora ele diz que vai processar a mulher por tê-lo acusado de assédio. Veja só você. A cassação de Sérgio Moro, a data do julgamento do Sérgio Moro vai ser decidida pelo Lula. O TRE do Paraná pretende empossar novo juiz e marcar julgamento quanto antes. Mas antes, o presidente precisa nomear esse juiz no lugar de um que se aposentou. Deputados batem recorde de gasto com propaganda em 2023. Além disso, tem também as emendas parlamentares. Uma coisa que eu vou te contar, que não sei se você sabe, se você não souber, você vai ficar bravo. Essa história de emendas parlamentares, de pegar uma parte do orçamento e colocar na mão do deputado para ele fazer o que ele quiser com o dinheiro, só existe no Brasil. Por que dão a Bolsonaro uma importância que ele já não tem? Ele não está falando de nós que falamos do Bolsonaro, essa matéria não está falando de quem dá notícia sobre o Bolsonaro, porque é importantíssimo não esquecer os crimes do Bolsonaro até que ele seja preso, porque ele solto é uma ameaça à sociedade. Essa matéria está falando da importância que dão os aliados de Bolsonaro a ele, como se ele ainda fosse tão importante assim.
E na verdade ele não tá, ele está tendo dificuldade até para emplacar o vice do prefeito de São Paulo, não é? Então o Bolsonaro ele recebe dos aliados uma importância que ele já não tem, porque os aliados do Bolsonaro, a extrema direita, não tem mais essa bola toda. O Bolsonaro é o que a extrema direita tem de melhor. Imagine o que for pior. Expectativa por cassação de Moro e por eleição extra afeta a disputa à prefeitura de Curitiba. Agora tem gente que é candidata aos 2 cargos e tem gente que prefere, evidentemente, ser senador, que é um mandato de 8 anos, muito mais importante que o prefeito de uma cidade ser senador. Né? O mandato dura muito mais tempo e tem muito mais importância mesmo. E aí então isso está mexendo no jogo, porque a cassação de Moro é dada como certa. E o Odebrecht diz ao STF que Moro era juiz reconhecidamente suspeito, e nessa matéria tem um detalhe aí muito interessante. Os empreiteiros da Odebrecht, entre outros, né, de outras empresas, dizem que a Lava Jato e o Moro torturavam as pessoas até confessar, algo que todo mundo já sabia, né? Então pegava o sujeito, colocava dentro da cadeia ali, numa cela, e o cara ficava lá, até que resolvesse falar 1 ano, 2 anos. Aí chega um momento que, por exemplo, o Léo Pinheiro, que acusou o Lula pelo caso do triplex, ele ficou uns 2 anos preso, negando que tinha qualquer relação com o Lula e tal. Aí ele foi condenado a uns 30 anos de prisão, ia morrer na cadeia. Aí falaram para ele: você prefere morrer na cadeia ou denunciar o Lula? E aí ele escolheu o mais óbvio, né? E o PT vai fazer uma campanha para mostrar que Lula não fechou igrejas e nem iria fechar. Sabe o que diziam para os evangélicos? Que se o Lula vencesse a eleição, padre que não celebrasse casamento gay seria preso e a igreja seria fechada. Então você veja bem, minha amiga, meu amigo, pessoas que acreditam numa coisa dessa são como crianças, não é? Então essas igrejas, além de mentir, elas imbecilizam as pessoas. Quem é que pode acreditar numa loucura dessa? Infelizmente o Brasil está com esse problema. E eu quero concluir aqui dizendo para você o seguinte: essa questão do fanatismo religioso, da manipulação da fé de pessoas humildes, desinformadas, com pouquíssima capacidade de raciocinar, isso é uma ameaça à sociedade brasileira, é uma ameaça à democracia que não tem mais tamanho. Isso vai dar um problema muito sério para o Brasil ainda, se ninguém tomar uma atitude, se não se usar a lei para coibir, para penalizar criminalmente um pastor que enfia isso na cabeça dos seus fiéis. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.